Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por poder viver, Senhor, essa fé do propósito da mudança. Meu Deus, estar abaixo dessa cobertura espiritual, desse cuidado, dessa proteção, meu Deus, que vivemos, meu Pai. Meu Deus, dentro do Ministério Mudança de Vida. Meu Pai, assim como o povo de Israel no deserto, meu Deus, durante o dia, aquele povo era coberto com aquela nuvem de proteção, meu Deus, que protegia o povo daquela intensidade do calor. À noite, uma nuvem de fogo, meu Deus, que aquecia o povo, meu Deus, para que fossem protegidos daquele frio intenso. Meu Deus, e nós vemos, meu Pai, também, que as roupas não se rasgavam, os calçados, as vestes, o Senhor cuidava, a proteção do Senhor. Meu Deus, e nós estamos abaixo dessa cobertura espiritual. E eu peço, meu Deus, que o Senhor sustente cada um. Sustente cada uma dessas pessoas, meu Deus, que estão no propósito. Sustenta, meu Deus, todas elas, meu Deus, que vivem a fé do propósito da mudança. Que o Senhor, meu Deus, sustente e que elas estejam, meu Pai, totalmente alinhadas, focadas, comprometidas, meu Deus, meu Pai, com a restauração, com a transformação, com a mudança de suas vidas. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, diz na Tua palavra que o Senhor pode operar em fração de segundos. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Meu Deus, independente, meu Pai, do que, meu Deus, apontam, meu Deus, os especialistas, os economistas, meu Pai, as leis e tantas outras situações, meu Deus, que regem o país, o mundo, meu Deus. Meu Pai, nós estamos invocando o Senhor, o Teu nome, o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua glória, e sabemos, meu Deus, que ela está acima de todas essas situações, e pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor ouça, responda cada oração, meu Deus, cada clamor, meu Deus, que tem sido feito, Senhor, nesse propósito, cada situação que tem sido apresentada nesse propósito. Eu peço, meu Deus, a Tua unção, meu Deus, o Teu poder sobre a vida do Teu povo, que o Senhor defina, meu Deus, que essas 3 situações ou mais, meu Deus, que foram colocadas, meu Deus, que todas elas, meu Pai, sejam definidas, sejam revertidas, ó meu Deus, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, que o Senhor fale aos corações e eleve o espírito, meu Deus, de todos nós que estamos, meu Pai, empenhados e comprometidos nesse propósito, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém? Tá ligado? Pega o Espírito, que Espírito? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, diga: a unção de Josué, a unção de conquistas, diga: está sobre a minha vida, diga: e eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Sente-se por gentileza, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou ler do 1 ao 5, e eu vou pulando as leituras. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá, repete assim comigo: alarmado, Josafá decidiu consultar quem? Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor.
Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Eu vou parar aqui e eu vou dar continuidade depois, mas eu quero me prender a esse ponto aqui, ó. Alarmado, no 3. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Quem aqui assistiu o programa Mudança de Vida hoje? Assistiu o programa Mudança de Vida hoje? A bispa falava no programa de hoje sobre reino dividido. Lembra dessa parte inicial? O reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece, ele não prevalece. E eu quero me prender nesse ponto, ainda mais falando desse culto, cura sentimental, e trazer aqui uma reflexão para mostrar para você a importância e do que Deus literalmente espera daqueles que têm o entendimento da palavra. Essa união, essa unificação e a postura que o povo teve diante daquelas situações que foram pressionados por inimigos, levou Deus a olhar para eles de forma diferente. Olhou, fez com que Deus olhasse para eles de forma diferente. Para analisar que quando Josafá tomou aquela decisão e reuniu todo o povo e convocou todo o povo, Josafá ele poderia simplesmente fazer como ele fez em outras ocasiões. Ele poderia simplesmente fazer como outros reis fizeram em outras ocasiões. Mas naquele momento, repete assim comigo, o Espírito falou com ele e o dirigiu a tomar aquela decisão. Dirigiu. E ele tomou aquela decisão. E reuniu todo o povo. Ele poderia simplesmente ter orado sozinho, ter invocado a Deus sozinho. Consegue entender onde eu quero chegar? Ter invocado a Deus sozinho, ter buscado a direção do Senhor, e ele ainda não estaria errado. Ele não estaria errado, porque ele era autoridade. Ele poderia simplesmente ter buscado ali e ter invocado a Deus e ter apresentado a Deus aquela situação, e ele não estaria errado, porque ele era autoridade. Ele era aquele que ia tomar as decisões para aquele enfrentamento. Uma tratativa daquele enfrentamento estava ali aguardando dele a decisão. Só que ele entendeu no espírito que ele tinha que reunir todo o povo. Não tem situações que você literalmente, quando eu digo sozinho nessa situação, não estou dizendo sem Deus, mas não tem situações que você precisa de alguém para você resolver algumas coisas? Tem ou não tem? Você fala, eu preciso de ajuda. Então, você convoca o esposo, ou a esposa, ou os filhos, ou um familiar, ou alguém mais próximo. Gente, eu preciso de ajuda, eu preciso carregar isso aqui, e sozinho eu não consigo carregar, eu preciso de ajuda. E você automaticamente solicita ajuda. É ou não é? Mas não tem situações que você faz sozinho e você não precisa de ninguém? De ajuda? Você vai lá e faz, não é? Nós estamos em um período, em um momento, que é essa contagem regressiva para a finalização do ano de 2024. Essa contagem regressiva. E a palavra é humildade. A palavra é humildade. E o que impede as pessoas de se unirem a outras pessoas? O que impede? Qual que é aquela palavrinha mágica? Quem falou orgulho? Quem falou orgulho? Orgulho. Orgulho. Ainda li esses dias, em um desses cultos,
que Deus se opõe aos orgulhosos e concede favor e graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. E aquele era um momento que Deus poderia simplesmente dar a Josafá uma vitória. Aquele povo lutar, aquele povo ir para a guerra, assim como Deus fez em várias outras situações. Então vai, Josafá, reúna todo o povo, você orou, você invocou a mim, você buscou a minha presença, você é fiel, você é temente, eu ouvi as suas orações, prepara todo o povo, e todo o povo vai guerrear agora contra os inimigos, e vocês serão abençoados, porque eu vou dar vitórias a vocês. Deus poderia ter feito dessa maneira, porque ele ainda não estaria errado. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Ele não estaria errado. Mas só que olha o poder da união, olha o poder da humildade, olha o poder. Josafá reuniu todo o povo, e todo o povo se reuniu para orar, repete-se comigo, para jejuar, para orar e para adorar a Deus. Jejuar, orar e adorar. Ele reuniu todo o povo. E todos eles levantaram um verdadeiro clamor, uma verdadeira adoração que subiu a Deus. E o Senhor recebeu aquilo de uma forma que aquela situação ela foi revertida de uma maneira inexplicável. Aí a Bíblia diz aqui, no capítulo 13, 2 Crônicas 20:13, diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Olha que coisa interessante. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Tinha união aí ou não? Estavam unidos ou não? Então vamos lá. 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e o trineto de Matanaías, levita, e os descendentes de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, após eles estarem juntos, unidos, assim diz o Senhor a vocês, não tenha medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Repete comigo, pois a batalha, o que é? Mas de quem? A resposta poderia ter sido outra, não poderia? Você pode ver na Bíblia que em várias outras situações que houveram confronto de guerra, como o próprio Davi, o Senhor deu a direção a ele: vai que eu sou com vocês. Davi reuniu todos os homens, o exército foi, guerreou, empunhou a espada, enfrentou o inimigo um a um ali e venceu aquela situação, porque Deus havia dito que era com eles, e eles foram, tiveram que lutar e receberam a vitória. Mas essa situação aqui é tão interessante, porque ainda a bispa falava isso no programa hoje, e isso gritou dentro de mim. A união, um reino unido. Um povo unido, um povo, um só propósito. Por que que o diabo, ele trabalha para fazer que haja conflitos, atritos, dissensões, guerras entre famílias? Por quê? Por que que ele cria? Porque ele sabe. Você vê que muitas vezes as pessoas estão tão desnorteadas, sem direção e sem propósito, porque o diabo ele é estratégico. O diabo ele é estratégico. Uma hora ele vai tentar cortar
os polegares. Outra hora, ele vai tentar furar o olho direito. Outra hora, ele vai dividir a sua família. Por quê? Porque ele quer te enfraquecer. Ele quer enfraquecer você. Ele quer enfraquecer a sua casa. Porque ele sabe que um reino juntos, unidos, em um só propósito, em um só espírito, ninguém pode contra eles. Ninguém pode. Eu não sei se parou as guerras, mas nós estávamos com guerras aí. Estávamos ou não estávamos? E qual que é o maior mérito dos oponentes diante da guerra? Quem tem mais apoiadores. É ou não é? Então, aquele que está sozinho, ele está literalmente, repete-se comigo, desamparado. Aquele que tem alianças, aquele que tem aliança de um determinado país, de uma determinada potência, aquele que tem aliança com outro país, tem a cobertura de um outro país, tem a validação de um outro país, opa, estamos juntos, estamos mais fortes, estão longe, estão em lugares diferentes, estratégias diferentes, mas estamos juntos. E o que faz com aquele país? Fortalece eles. Fortalece. Aquilo torna aqueles homens muito mais poderosos. E olha que coisa interessante, uma coisa é você ter dois exércitos. Imagina, o exército A e o exército B, são dois oponentes. O exército A tem apoio, tem amparo. E esse apoio, esse amparo é como se tivesse um motivador ali, vai dar certo, vocês vão vencer, eu sou com vocês, não, vai dar tudo certo, vamos, nós vamos vencer. O que não tem apoio é como se ele estivesse recebendo, e agora? Nós estamos sozinhos. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? E agora? O que vai acontecer? Mas e se eles fizerem isso? Se eles fizerem aquilo? Começa a vir as dúvidas. E uma pessoa com dúvida, ela consegue dar um passo adiante? Quando você está no escuro, e você não conhece o espaço, e você não sabe, o que tem ali pela frente, você vai andando para ver o que vai dar, ou você vai tateando e inseguro, sem saber o que tem ali, porque você corre o risco de se ferir, de se machucar, de cair, ou alguma coisa assim. Você não vai tateando? Opa. Tem um objeto aqui, não dá para ir rápido. Mas quando você sabe, é que nem nós, quando nós aqui, à noite, até quando a gente vai orar aqui à noite, a gente ora aqui na igreja normalmente com as luzes apagadas, todas as luzes apagadas. E a gente entra num corredor como esse e nós vamos embora. A gente conhece, anda aqui direto. Então não tem nada que impeça, a não ser quando a cortina ali atrás está abaixada. Que teve uma vez que eu fui, passei com tudo, eu parei na cortina. Mas eu sabia que era a cortina que estava ali. Mas não tem cortina, eu vou direto. Aqui, dou a volta, volto e venho direto, porque eu conheço o ambiente. Então eu não tenho insegurança diante dessa situação. E entenda que quando você entende esse propósito de unir, de estarem juntos em um só propósito, você, a sua casa, a sua família, voltados a um único propósito, vocês fortalecem, vocês recebem uma porção a mais de Deus diante de todos os desafios e obstáculos. E isso é algo que, de uma forma geral, tem que ser estabelecida. Por que o diabo luta para dividir tanto família? Por que o diabo luta tanto para dividir casais? Por quê? Criar conflitos, criar situações. E olha como que o diabo é inteligente, Uma hora ele quer furar o olho direito, outra hora ele quer arrancar o polegar. Então, a primeira coisa, quando uma pessoa tem um problema, qual que é a primeira coisa que ela deixa de fazer? Não vou conseguir ir na igreja. É ou não é? Qual que é a segunda coisa? Começa a ter atrito entre quem? Entre a família. Entre os familiares. Vai tendo atritos, situações, divisões. E aquilo, muita gente acaba vendo assim,
Ah, não, é normal, isso acontece em todas as famílias, e às vezes há pequenos ajustes, pequenos acertos, tudo bem, mas não ao ponto de fazer com que você seja enfraquecido. Porque essa situação, ao contrário, ela fez com que esse povo se unissem. Mas não é possível unir pessoas se não houver, repete assim comigo, humildade. É possível? Hã? Porque se eu colocar 10 pessoas aqui, vamos dizer, 20 nesse tapete onde eu estou aqui agora. É um quadrado, eu não sei, eu acredito que deve ser 2 por 2, 2 por 2,5 mais ou menos. Colocar 20 pessoas aqui. E eu falar assim, escolhe aonde vocês querem ficar. Sempre vai ter um que vai querer ficar no melhor lugar, não é? Aí tem outro que fala assim, eu queria ficar lá. Não é assim? Eu queria ficar lá. Eu queria aquele lugar. Eu queria aquela posição. Não, mas é para ficar todo mundo assim, de frente, porque aí todo mundo fica de frente, a gente cerca todos os lados e não vai deixar nenhuma área, nenhum vão vulnerável. Não, mas eu queria ficar do lado de lá, porque o lado de lá é melhor. Não, é porque eu queria ficar do lado de lá, porque o lado de lá é melhor. Infelizmente isso acontece muito em família, muito em casamento. As famosas discordâncias. Não, porque eu penso assim. Não, porque eu acho assim. Não, porque eu gosto assim. Não, porque tem que ser assim. Entenda uma coisa, se não houver essa unidade, vocês vão medir forças ao ponto de vocês mesmos se destruírem. Porque se você olhar essa batalha, e você olhar a batalha de Gideão contra os midianitas, os amalequitas e todo o povo do Oriente, você vê que Gideão não precisou lutar. Ele não precisou lutar, ele não desembanhou a espada, e eles foram louvando, adorando a Deus, engrandecendo a Deus, e os inimigos, quando ouviram o chofar, ouviram lá o som das cornetas, eles se confundiram, ficaram assustados, atemorizados, e começaram a matar uns aos outros, e os outros fugiram, ao ponto de 300 homens expulsar uma quantidade que a Bíblia nem dá número, porque a Bíblia diz que eram tão numerosos como gafanhotos, que não se podia contar. Mas olha que coisa interessante, tanto essa história quanto a história de Gideão. Quando Deus deu a direção a Gideão a convocar os homens, ele chamou na assembleia e convocou todos eles. Foi ou não foi? Convocou. Mas o Senhor falou assim, Gideão, o negócio é o seguinte, eu não vou conseguir se manifestar aí no meio de vocês. Por quê? Porque tem medrosos, tem covardes. Então, Gideão, sobe aí, grita aí e fala assim, quem é medroso? Quem é covarde? Pode ir embora, vocês estão liberados. Quantos vocês acham que saíram? 22 mil. 32 mil já era pouco. 22 mil falou que é covarde, está com medo, pronto, agora enfraqueceu o exército de vez. E Deus falou assim, Gideão, ainda tem muita gente aí. Tem muita gente aí porque não dá, eu preciso num grupo fechado, num grupo unido, um povo focado, um povo comprometido, um só propósito. Gideão, tem muito aí, não dá, eles não estão todos alinhados, eu preciso todos alinhados, numa só página, numa só frequência, um só espírito. Gideão, não dá. Para você ver que não dava, que quando o Senhor levou, fez com que eles descessem a um vale, um riacho, e eles foram beber água, e ali o Senhor viu e fez uma separação, e o Senhor retirou mais 9.700 homens, foram embora, e ficaram apenas 300 homens, e com aqueles 300 homens, Deus deu a vitória a Gideão, e foi algo assim, glorioso aquela vitória, glorioso aquela vitória. E existem duas coisas em comum nessas histórias.
tanto essa história de Josafá, nós vamos ler aqui, que o Senhor fala na madrugada, alta madrugada, a história de Gideão e aqueles homens também foram na madrugada, em oração, em adoração. Você consegue entender? Em jejum, oração e adoração. As duas histórias. Não tem como explicar. Não tem explicação se você não dizer, é Deus. Mas o princípio de tudo, a base de tudo, essa humildade, a unidade. Põe no 16 para mim, por favor. Amanhã desçam contra eles, e eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Tomem suas posições. Quem é você? Você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que vive de oração, jejum, uma pessoa que foi criada, formada para adorar a Deus. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 18. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. No versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se. Olha que coisa, olha isso aqui. Olha isso, preste atenção nessa leitura. Destruíram-se. O que está escrito ali? O quê? Uns aos outros. Destruíram-se uns aos outros. Versículo 25 e 26, para finalizar a leitura. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes. Do quê? 26. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor, e por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Vale do quê? Vale do quê? Repete comigo: atitude, iniciativa, coragem. Atitude, iniciativa, coragem. Essas são situações e um posicionamento que todos nós temos que ter. Iniciativa. E quando você é cheio do Espírito Santo, o seu primeiro impulso para tomar uma iniciativa é voltada para agradar a Deus, seguir a palavra dele. E naquele momento, isso mexe muito comigo. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando aqui? Todos entendem? Amém? É importante que você entenda isso. Porque olha a maneira, a visão, a direção que Deus deu a ele.
Ele não extinguiu o espírito dentro dele. Ele reuniu todo o povo para orar, para buscar a Deus, para invocar a Deus. E quando eles se prepararam, imagine só, eles indo, o Senhor disse, olha, vão na direção e se preparem para a batalha. Você imagina os inimigos vendo eles, e eles indo, e os inimigos ali, imaginando assim, nós estamos preparados, e nós vamos aniquilar vocês. E eles ali, adorando a Deus, porque a vitória vem do povo de Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, adorando a Deus, orando na fé, no Espírito, invocando a Deus, vivendo uma vida de adoração, aquele povo unido, fortalecido em Deus, em um só propósito, em um só Espírito, com o coração aberto, sendo cheios do Espírito Santo, sendo cheios da glória de Deus, sendo cheios de poder e autoridade. E os inimigos se destruíram uns aos outros, ao ponto deles não precisarem lutar. A palavra se cumpriu. A promessa se cumpriu na vida deles. E aquele povo, no vale de Baca, que era o vale de pranto, de dor, de destruição, foi para o vale de Beraca. Mudou o nome, o vale da bênção, o vale da resposta, do favor de Deus, da presença de Deus na vida deles. E talvez você, como um Josafá da sua casa, da sua família, tem essa incumbência. Porque quando você fala isso aqui, cura sentimental. Cura sentimental. Por que cura? Alguém precisa de cura se não estiver doente? Alguém precisa de cura se não estiver doente? Você já tomou algum remédio sem ter alguma dor? Ah, não, estou aqui, vou tomar um aqui só para... Vou tomar um remédio aqui, um Dorflex aqui só para... Né? Você já fez isso? Se fez, aí precisa de oração mesmo. Não é? Precisa de oração mesmo. Mas ninguém toma um medicamento sem ter um verdadeiro propósito. Ninguém toma. Nós somos levados e estimulados pelo Senhor a iniciarmos esse propósito. E não pode ser de uma forma retroativa, como muitas pessoas fazem. Iniciam com muita força e depois vão enfraquecendo. Não! Você tem que iniciar com uma força e a cada dia a tua força tem que aumentar. A ousadia na sua vida tem que aumentar. O poder de Deus na sua vida tem que aumentar. Essa intensidade, essa convicção, essa força, esse impulso do Espírito, você ouvindo Deus, você recebendo direção dEle, tem que aumentar em você. Não pode diminuir, não pode retroceder. Porque entenda uma coisa, quando você está indo para uma batalha, e você já está dizendo que você aceitou a batalha, não tem como mais você voltar, porque se você voltar, é derrota. Não vai ter acordo. Você consegue entender? Não tem acordo. Você aceitou a batalha. Você aceitou, é como uma guerra. Quando um cede ou ergue bandeira branca, opa, cessou, eu não quero mais guerra, eu me rendo. Essa rendição vai lhe render também um furo no olho direito, vai lhe render também os polegares cortados, vai lhe render também uma vida de imposição, de escravidão. Por isso que você vê os países que estão em guerras, eles vão até o fim, até a devastação, mas eles não aceitam, eles não se entregam. É ou não é? Você pode ver, está lá, se definhando. Eles não se entregam. Eles vão até o fim. Vão até o fim. Mas destruiu 70% do país. Ok, mas temos 30% ainda. Não vou me entregar. Nós vamos lutar. 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 Por quê?
Porque ele entende que se você se render, se você se entregar, aquilo não vai ficar só numa rendição. Aquilo vai gerar uma imposição. E é literalmente o que o diabo quer fazer. E você tem que entender que a cada dia, você tem que colocar mais força. Mais força. Sabe por que mais força? Eu não vou descer a escada aqui, mas é semelhante à escada. Lá o degrau, o primeiro degrau lá embaixo. Eu vou subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Vai ficando mais alto, não vai? Não vai aumentando a pressão? Não vai aumentando a intensidade? Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu já cheguei até aqui. Primeiro, eu não tinha esse espírito, e hoje eu tenho, e eu estou aqui. E agora que eu estou aqui, repete comigo com força, diga, eu não vou parar. Jesus, essa é a sua força? Senhor, tem misericórdia. Deus amado. Eu não vou me esconder aqui porque é transparente, senão você vai me ver. Repete assim comigo, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou me render. E quando eu digo eu, e quando você diz eu, quando você diz eu, você diz você mesmo. Você mesmo. Em várias instâncias. Eu não vou parar. Eu vou dar continuidade. Vencendo. Eu dizia isso ainda há 3 semanas atrás. O maior gigante na vida de muita gente é o orgulho. Sabia? O maior gigante, que ela está achando que é a miséria. Ela está achando que é o câncer. Ela está achando que é que o marido traiu. É porque o marido, é porque a esposa, é porque os filhos, é porque isso, é porque aquilo. Não é o orgulho. Não, bispo, o senhor não está entendendo, é porque eu estou com um problema muito grande. O orgulho. Orgulho é a maior desgraça na vida de uma pessoa. Ele é o maior gigante. Semana passada eu peguei um testemunho de um casal. Eu achei muito bonito esse testemunho. Ele vai no ar agora por esses dias. Que por muito tempo o homem vivia na vida de promiscuidade, de fornicação, de tantas coisas erradas. Pornografia. Por muito tempo. Casamento definhou. Literalmente. Ao ponto de estarem vivendo os dois na mesma casa, como amigos. Amigos conversam. Eles eram inimigos, porque nem bom dia, nem cumprimento tinha nenhum com o outro na mesma casa. Eles viviam assim. Estavam porque até isso Deus preparou, né? Não tinha condições nenhum de sair, nem outro de sair, porque não tinha condições financeiras de se manter, se saísse. Então foram forçados a viver na mesma casa. E ele confessou para a mulher que estava tendo aquelas práticas e houve esse rompimento. E ela, alguns dias antes, pedindo para Deus mostrar para ela a maneira o que Deus tinha com ela, o que Deus tinha com a família. E ela em um culto, a bispa disse, você é orgulhosa, você é invejosa, você precisa vencer o orgulho, você precisa vencer a inveja. E ela pegou aquela palavra, ela começou a analisar toda a vida dela, o comportamento dela, as atitudes dela, e ela falou assim, olha, não é que eu sou orgulhosa? Não é que eu sou invejosa? Não é que eu sou egoísta? Não é que eu sou isso, que eu sou aquilo? Olha só, não é que eu sou e eu não sabia que eu era? Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. E ela foi perdoada por Deus, limpa, purificada. E dias depois o marido dela chegou e disse, olha, eu não aguento mais, eu estou fazendo assim, 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 assim. E ela disse a ele assim, eu te perdoo.
Porque se Jesus me perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Mas olha só, se ela não tivesse rompido antes, será que ela teria perdoado ele sendo orgulhosa como ela era? Hã? Ela usou essa expressão. Não são palavras minhas, você vai ouvir da boca dela. Eu queria matar ele. Eu queria matar ele. Eu não queria brigar com ele. Eu não queria discutir mais, eu queria matá-lo. Esse era o meu desejo. Era o desejo do meu coração, eu queria matar ele. Era o que eu queria. Mas naquele momento, após ter recebido o perdão do Senhor e ter visto quem eu era verdadeiramente, o Senhor me livrou daquela cegueira. E eu perdoei ele. E o que aconteceu no casamento? Restauração. Ele estava desempregado há 6 meses, com um currículo fantástico. 3 dias depois deles terem reconciliado, uma porta gigante foi aberta. Os filhos, família, o casamento, e ouvindo da boca dela, hoje a gente vive como namorados. Nem no início nós tínhamos uma comunhão, uma liberdade, como a gente tem agora. A gente é feliz, a gente não sabia que existia essa felicidade. O nosso casamento tem cumplicidade, tem unidade. Nós somos felizes. E ainda achei bonitinho, porque já tem uma determinada idade, eles estavam com as mãos juntas ali, o testemunho inteiro. E não solta. E ainda quando acabou o testemunho, ela falou assim, eu não solto dele. Eu não largo. Eu não largo. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. Senhor, ele é meu. Ele é meu. Você acha que uma pessoa orgulhosa ia conseguir ver isso? Tendo o passado do... Você está conseguindo entender ou não? Uma pessoa orgulhosa, teve que romper para que pudesse ver o verdadeiro valor dessa união, desse fortalecimento. E isso eu quero que você entenda hoje. Juntos, repete comigo, juntos, a sua família. Diga, juntos, a minha família. Diga, nós somos mais fortes. Você, a sua família, vocês juntos são mais fortes. Juntos vocês são mais fortes. Para analisar que quando você está sozinho e você teme a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor guarda você pelo vale da sombra da morte. Você crê nisso? O Senhor guarda você sozinho. Se você tiver com mais um. Aí, vamos lá. Digamos, você tem seu celular, não tem? Muitas vezes você não usa o seu celular no escuro para ver alguma coisa. Você faz lá, você vai, é ou não é? Opa! Uma luz já faz uma claridade ali, não é? E 2. Aumenta ou não aumenta? E 3. E aí você vai aumentando. Daqui a pouco, tá aquele clarão que dá para ver a distância. A Bíblia diz que nós somos a luz. Nós somos a luz. E uma luz sozinha, ela tem a sua força, ela tem o seu poder, ela tem a sua autoridade, porque ela é cuidada, ela é guardada por Deus, porque existe uma promessa. Mas você imagina se várias pessoas se unirem nesse mesmo propósito?
Para analisar. Isso se torna poderoso. Se torna poderoso. Para você ver o quanto isso é forte, que no mundo dos negócios, isso funciona muito. Você vê que tem muitas empresas que buscam parcerias, fazem network, fazem parcerias, sociedade, porque fazem fusões. Já ouviu falar das fusões? E aquilo que era pequenininho vai crescendo, vira uma grande corporação. Você fala, meu Deus, olha o tamanho disso. Eles eram pequenos. Uniram. E quando tem ali aquela sociedade junto, num só propósito, não há discordância, aquilo cresce. De uma forma violenta. Violenta. Aquilo cresce muito. Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer ver sua família prosperar? Você quer ver sua casa crescer? União. União. Unidade. Unificar. Eu lembro que no início, quando eu cheguei à igreja, tinha um pastor que ele fazia um trabalho de evangelismo na época, e eu fazia parte desse trabalho de evangelismo. Eu não era nem casado ainda. E eu lembro que nós estávamos, eu e os meus irmãos, nós estávamos brigando direto. Direto, brigávamos. E toda vez que vinha uma briga, uma discussão, a minha mãe vinha ali, né? A gente costumava dizer que era o juiz de Israel, julgava a causa e dava sentença para cada um deles. Normalmente usava a cinta, a vara, ou o que pegava pela frente, né? Tratava aquilo, mas não resolvia aquele problema. E quando ela fazia isso, ela criava um certo constrangimento, porque aí um ficava bicudo com o outro, porque tinha sido corrigido, porque na sua cabeça um estava certo, o outro estava certo, o outro estava certo, e todo mundo estava errado, e ficava todo mundo num canto, todos separados. Todos separados. E aí, num dia que eu fui para esse trabalho de evangelismo, esse pastor, ele falou, olha, ele usou essa palavra, um reino dividido não vai permanecer, uma casa dividida não vai permanecer. E aí ele deu um exemplo, ele chamou alguns evangelistas na frente, e falou, vem cá, vamos orar. Ele uniu 2 evangelistas, isso, vamos orar. Então, digamos que a gente vai orar pela causa A, causa B, causa C e causa D. Então tá bom, causa A vem cá 2, causa B vem cá 3, causa A vem 4, vem 5. E colocou. Orem com toda a força de vocês, orem com toda a força de vocês. Quais orações você acha que eram as que estavam mais fortes? A que tinha 2, 3, 4 ou a que tinha 5 pessoas? 5 pessoas. E aí no final ele falou assim, gritem com muita força, com muita ousadia. Quem que está gritando mais alto? Aqueles que tinham 5. O de 4 menos, e assim, menos. E ele falou assim, é o que tem faltado na casa de vocês. Porque quando grita só 2, vocês ali até conseguem impor algo sobre o diabo, sobre o mundo espiritual. Mas quando vocês gritam em 5, um só propósito, uma só oração. Quando eu digo 5, eu estou dizendo não porque pelo fato de ter 5 pessoas, estou dizendo a quantidade de família, pode ser 2, pode ser 3, mas todos, está conseguindo entender? Ele trouxe essa ideia de todos, não um só, não só metade, não só 2, não, todos. Todos. E depois daquilo eu saí com aquilo, e eu cheguei na minha casa, e eu tinha muitas coisas que eu tinha feito errado, a maneira que eu tinha tratado, que eu tinha pedido, eu fui pedir perdão, tal, e aquela situação, passou um dia, eu ainda fiquei ali, não vou fazer, não, eu estou com vergonha, não vou falar, não, para a gente orar junto, não sei se eles vão querer, isso, aquilo, passou 2 dias, eu falei assim, o negócio é o seguinte, ou é tudo ou nada, ou é tudo ou nada. A gente sentou para fazer um lanche naquele dia, e eu falei assim, posso fazer uma oração? Posso fazer uma oração? E nós oramos ali por uns 15 minutos, e aí
Um dos meus irmãos falou assim: poxa, a gente podia fazer essa oração todos os dias. Todos os dias. E nós fizemos aquela oração por alguns meses. E eu digo para você, tantas situações que nós vivemos por intermédio daquelas orações. Eu trabalhava num lugar, recebi aumento de salário. A minha mãe tinha recebido um benefício de algo que ela estava buscando por muito tempo. Nós tínhamos algumas situações que estavam ali pendentes e foram definidas. O meu pai, naquela época, que estava com a cabeça totalmente virada, por intermédio daquele trabalho de oração, o Senhor mudou a mentalidade daquele homem. Aquela oração, a união. Você está conseguindo entender? A união, a unidade do propósito. E quando vocês se unem, todas as vezes que vocês se unem, repete comigo, todas as vezes que nós nos unirmos, o Senhor vai nos levar, diga, a adorações. O Senhor vai levá-los a adorações, a jejum, a oração. E quanto mais vocês adorarem, repete-se comigo, quanto mais nós adorarmos, mais unidos nós ficaremos. Mais unidos. Mais unidos nós ficaremos. Assuma essa posição. Nós lemos aqui que eles passaram, cadê? Versículo 25. Eles passaram, versículo 25. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, 3 dias, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Mas, olha só que coisa, quem que foi provocar? Quem que foi causar aquela situação? Foi Josafá? Aquele problema, ele que foi causar? Aquele problema veio até ele. Aquela situação veio até ele. E ele se levantou, decidiu, e Deus honrou o posicionamento dele. E eu creio, em nome de Jesus, repete assim comigo, diga, Deus vai honrar o meu posicionamento. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você pegue o seu impresso, coloque no seu coração, e com os seus olhos fechados, eu quero que você peça ajuda. Peça ajuda de Deus, para você entender e ver aonde você precisa trabalhar. Você não pode aceitar ver a sua família, a sua casa, seu casamento, sua vida sentimental se definhar e você não tomar nenhuma iniciativa. Isso é inaceitável. Isso literalmente é se render, é levantar bandeira branca. Não, mas eu não aceito. Quando você não luta, você está aceitando. Quando você não reage, você está aceitando. Quando você não combate, você está aceitando. Quando você não se posiciona, você está aceitando. Quando você não agride, você está aceitando. Quando você não luta, você está aceitando. Reaja. Eu sei que você quer ouvir. Essa batalha vocês não terão que pelejar. E eu digo para você que o maior desafio deles foi interno e não externo. Foi interno. E eu sei que não é diferente com muitos aqui. O maior desafio está dentro de você.
e não fora. O maior desafio está dentro e não fora. Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça e favor aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Meu Deus, isso é tão pesado. Porque você fala, Deus se opõe, Deus trava, Deus amarra, Deus impede, Deus não permite que ele prospere, Deus não permite que ele avance, Deus não vai permitir que ele cresça. Olha como que isso é pesado. Deus se opõe, não está dizendo que é o diabo, porque uma coisa é você estar nas mãos do diabo e você orar a Deus, e Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar a vitória. Outra hora é Deus travando a sua vida. É diferente, é Deus travando por conta do orgulho. Porque você não entendeu, e se Deus trava, ninguém vai destravar a não ser Ele. A não ser Ele, não há ninguém que possa tirar você das mãos dEle. Não há ninguém que possa, não há ninguém que o tire, não há ninguém vai tirar. O tratamento de Deus, ninguém vai tirar, ninguém tira. Meu Deus, isso tem que causar temor em você. Isso tem que levar você a ver a força que tem uma decisão. Uma decisão. Alarmado, ele decidiu invocar ao Senhor. Alarmado. Em outra tradução, assustado. Assustado, ele decidiu, e ele buscou a Deus. E quando ele buscou a Deus, o Senhor disse: reúna todo o povo. Reúna todo o povo. Ele poderia muito menos dizer assim: Senhor, eu vou fazer aqui as minhas ofertas, o meu sacrifício. Não, o Senhor disse: reúna todo o povo. E ele não extinguiu aquele espírito, não teve medo de falar com o povo, não teve medo de convocar o povo, não foi covarde, ele foi ousado, ele convocou o povo, ele trouxe aquela situação, e todos, e nós lemos, até as mulheres, todos os homens, até as mulheres, até as crianças de colo estavam lá, perante o Senhor. Todos estavam perante o Senhor. Todos. Todos estavam perante o Senhor. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitórias. De madrugada, aí eu poderia trazer para você a história de Gideão, que de madrugada o Senhor os levou, de madrugada. Essa madrugada representa uma entrega maior, um sacrifício maior, uma milha a mais. Você está literalmente voltado para Deus, dependente dEle, porque na madrugada eles não enxergavam, não havia faroletes, faróis, luzes, que pudesse dar a eles a segurança de enxergar a distância. Não, era a dependência de Deus, era Deus. Era Deus, era Deus, era Deus, era Deus. Que loucura é essa, Gideão, sair com 300 homens, enfrentar um exército de homens, que a Bíblia diz que não se pode contar, que eram como gafanhotos, varriam a terra. E eles foram louvando a Deus. Eles foram adorando a Deus. Eles foram louvando, adorando, louvando ao Senhor, louvando a Deus. Louvando, eles foram louvando, adorando.
E Deus foi concebendo a ele unção, graça, favor, poder. Conheço Deus, sabe o que estou passando. Conheço Deus, que é meu intercessor, lutou por mim. Meu socorro vem de ti, não estou só. Sei que tu podes abrir o mar. Eles foram Tempestade louvando. faz acalmar, derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder e eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Ele pode, só Ele pode. Meu Deus pode. Ele curará todo coração quebrado, restaurará As famílias que estão as famílias que separadas, estão separadas e quebrará as correntes que me seguram. Eu sei que podes, sei que tu podes abrir o mar. Oh, E a meu Deus. tempestade vais acalmar, derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está, sei que tu tens todo o poder e eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Eu tudo posso. minha força vem de ti. Força vem de ti. Eu tudo posso. Tudo posso. O Senhor vive em mim. Senhor vive em mim. Isso, diga isso. Eu tudo posso. Possua esse espírito, Força vem possua esse de poder, ti. essa autoridade que vem sobre a sua vida. O Senhor vive em mim. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade vais acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder e eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Meu Deus pode. Levante o seu impresso aos céus e apresente a Deus agora tudo aquilo que você apresentou, essas 3 situações que você não aceita levar para 2025. Apresenta a Deus e diga: Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode reverter todas essas situações, eu creio que todas essas situações cairão por terra, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, eu creio em definições, eu creio em respostas, eu creio, Senhor, no favor do Senhor sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Isso, declare agora, declare em nome de Jesus, crendo assim como aqueles homens encararam pela fé, foram ousados e insistiram, creram em Deus, creram no poder dele. Em nome do Senhor Jesus, declare agora, declare que essas 3 situações, que tudo que você colocou nesse impresso, que tudo isso está sendo definido. O próprio Deus está agindo em seu favor. Deus está trabalhando
em seu favor. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que todos os projetos, que todas as áreas, que todas as situações que foram apresentadas, que foram colocadas diante do Senhor, eu declaro definições, eu declaro respostas, eu declaro honra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o Senhor deu vitória, meu Pai, aqueles inimigos foram aniquilados, e eles passaram, meu Pai, 3 dias saqueando, meu Deus, ouro, meu Pai, toda a especiaria que havia naquele lugar, meu Deus, mais, meu Deus, do que eles podiam levar, mais do que eles podiam levar. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro definições. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade vais acalmar. Eu quero que você dê as mãos para essa pessoa que está do seu lado. Isso, faz uma corrente e o louvor continua. Isso, faça uma corrente, como aquele povo que saíram. Isso, e louve ao Senhor. Estou firme na promessa que isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu podes abrir o mar e a tempestade vais acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Isso. E eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Isso, louve ao Senhor. Meu Deus, pode. Isso, em nome de Jesus. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Diga isso. Eu tudo posso. Isso, com força, com coragem, com ousadia. Em mim, eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade vais acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder e eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade vais acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder e eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus, pode. Meu Deus, pode. Isso, com as mãos dadas com essa pessoa, eu quero que você concorde com a vitória. Concorde com a vitória um dos outros. Diga: eu concordo, meu Deus, com a vitória dessas pessoas que estão aqui. Meu Pai, eu concordo, meu Deus, eu concordo. Eu concordo com a materialização dos projetos. Eu concordo com tudo aquilo que foi apresentado, com tudo aquilo que tem sido apresentado. Eu concordo, eu declaro definições, respostas. Eu declaro o favor do Senhor em nome de Jesus. Isso, declare na vida dos outros. Declare em nome de Jesus. Declare em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, que todas as áreas, que todas as situações que estão sendo apresentadas, eu declaro definições, eu declaro mudanças, eu declaro transformações em o nome do
do Senhor Jesus. E eu declaro, meu Pai, que todos os inimigos, que todas as oposições caiam por terra, sejam aniquiladas, destruídas, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse das vitórias, eu tomo posse das vitórias, eu tomo posse de definições, eu tomo posse, meu Deus, que todas essas situações que foram colocadas estão definidas, estão revertidas. Eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio, Senhor, eu creio em definições, eu creio em respostas, eu creio em restituições, eu creio em honra, eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Possui esse espírito, esse poder, essa autoridade tomando a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração, e eu quero que você agradeça a Deus, e diga: meu Deus, obrigado, obrigado, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha casa, que o Senhor está trabalhando na minha família, na minha vida financeira, na minha vida profissional, em sonhos, em projetos. Eu creio, Deus, eu creio que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu creio, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais esse clamor, por mais essa oração, porque eu sei que o Senhor derramou sobre nós da Tua glória, desse poder, dessa força, dessa autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: muito obrigado, eu saio daqui abençoado, honrado, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.